Gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então de alguns fatores terapêuticos, né? Fatores que impulsionam o trabalho do psicoterapeuta no ambiente de grupo, tá? Então, esses fatores, eles nos ajudam a pensar, né? Como a terapia de grupo ele pode ajudar as pessoas, né? E o que faz uma pessoa melhorar no processo psicoterapêutico, né? Então, a gente já falou várias vezes que a terapia de grupo ela tem tanta eficácia, eficiência quanto a terapia individual, então ela é recomendada sim para o processo terapêutico e para a melhora da pessoa nas suas condições de saúde mental. E a gente vai ver aqui algum desses fatores, algum desses aspectos que colaboram para esse processo de construção terapêutica, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos desses fatores e coisas ou posicionamentos, bases que a gente deve lembrar, deve pensar no processo de melhora psicoterapêutica. Então, a gente tem as bases que são cognitivas, né? Então, a autopercepção, a autocompreensão, né? A capacidade de pensar, de entender determinados processos, de racionalizar. Então, isso é um fator que colabora desse processo terapêutico. A gente tem aspectos sociais, que é a nossa capacidade de interação, nossa capacidade de construção, né, nossa capacidade de relacionamentos, né, a melhora nos relacionamentos, e um desses aspectos que a gente vai levar em consideração são as habilidades sociais, né? E os aspectos emocionais, então, o controle de humor, estabilidade do humor, afetos mais positivos. E um exemplo que a gente vai verificar como um fator terapêutico é a catarse, né? A gente vai falar um pouquinho desses fatores mais pra frente. Então, lembrando que quando vocês estiverem trabalhando com psicoterapia de grupo, verifique se esses três domínios, essas três habilidades, elas estão tendo evoluções e melhoras. Os aspectos cognitivos, que é a capacidade da pessoa raciocinar assim, em cima de uma determinada situação, né? As questões habilidades sociais, né? Essa capacidade de interação, de compreensão, de diálogo, e as emocionais, que são mais intrapsíquicas, mais pessoais, né? A capacidade de lidar com opiniões diversas, a capacidade de pensar em relação ao outro e etc. Bom, aspectos que a gente deve considerar, né, que nos ajudam a analisar a qualidade e o avanço das pessoas e do grupo como um todo no processo psicoterapêutico. Primeira coisa, tempo de tratamento, né? Lembrando que cada caso é um caso, né? Cada pessoa ela vai ter um processo de evolução específica, mas é claro que pessoas em início de tratamento, elas vão, né, pensando aí nas primeiras semanas, elas vão ter uma demora um pouco maior de apresentar evolução comparado a pessoas que já estão mais tempo no tratamento, né? Então, isso é um pouco abstrato, né? Vocês vão tentar avaliar aí ao longo do tempo, mas se vocês percebem que essas pessoas não apresentam uma melhora significativa em um tempo específico do tratamento, né, é um sinal de alerta para a gente avaliar. O tipo de grupo, como a gente já comentou, grupos abertos, fechados, grupos heterogêneos, homogêneos, a gente vai ter diferenças nesses processos, né, de intensificação e melhora. O nível de comprometimento, né, a responsabilidade, então a gente sabe que tanto na terapia individual quanto na terapia de grupo, o engajamento, né, a maneira como a pessoa, e aí tem a ver com transferência também, né, a maneira como a pessoa se engaja, né, integra nesse tratamento, tem impacto no seu processo de melhora. Quanto mais engajado, quanto mais vinculado ao trabalho de grupo, melhor vai ser a resposta da pessoa no processo terapêutico. A idade também ela tem alguns impactos, então a gente sabe que processos terapêuticos geralmente com crianças tendem a ser um pouco mais rápidos, né? Às vezes com idosos existe uma maior resistência, então a idade não é um fator determinante, mas é um fator importante para vocês
considerarem. Diagnósticos, então, grupos, né, em que você tem uma demonstração de algum tipo de psicopatologia, tende a apresentar resultados um pouco mais demorados do que pessoas sem diagnósticos avançados ou de doenças mais complexas em psicopatologia. Então, isso também é um processo que a gente deve considerar, né? Tipos de grupos, se é um grupo de dependência química, se é um grupo hospitalar, se é um grupo em políticas públicas. Então, também você tem aí o local, né? Na verdade, não seria tipo de grupo, aqui é mais rata, né? Seria o objetivo do grupo, né? Se é um grupo de psicoeducação, né? Um grupo de formação, então isso também vocês vão ter diferentes resultados. E a ideologia do líder do grupo, nesse caso aqui a gente está falando, né, de como é o engajamento desse líder, né, ou desses líderes. Então, também são aspectos importantes de nós considerarmos, tá? Então, para alguns estudiosos de terapia de grupo, a gente tem aí pelo menos 11 fatores terapêuticos, né, que impactam no processo, né, de engajamento, de melhora no desenvolvimento da psicoterapia de grupo, e são coisas importantes para nós considerarmos, né, para nós estarmos atentos na avaliação. Cada fator terapêutico desse vai ter um desenvolvimento, um impacto diferenciado, né, ele vai acontecer em determinados momentos, mas são formas de a gente direcionar o nosso olhar. Alguns desses é o que a gente vai buscar, né? Trabalhar, por exemplo, coesão grupal, aprendizagem interpessoal, né? Então, são coisas que a gente quer justamente favorecer e fortalecer, né? Que o grupo se sinta coeso, mais vinculado, mais acolhido, que a pessoa, né, leve aquilo que ela aprende no grupo de maneira positiva para o seu cotidiano, para as suas relações pessoais, o altruísmo, que é essa capacidade de você, né, acolher o outro. Então, são fatores que a gente potencializa, que a gente quer que as pessoas desenvolvam. Outros a gente vai verificar, né, se tem esses processos, né? Se, por exemplo, o grupo ele é um ambiente que favorece a catarse, né? Que é você expor sentimentos dolorosos, conflitantes, né? Questionados, né? Então, é um ambiente que o grupo pode potencializar esses processos. Então, são fatores aí que nós, né, queremos implementar junto com fatores que nós precisamos estar atentos se eles estão acontecendo no nosso grupo ou não. Então, são situações, processos que favorecem o nosso trabalho psicoterapêutico, tá bom? Primeiro fator que a gente vai falar é o fator de instalação de esperança, né? Que é basicamente você acreditar que a terapia vai te ajudar, vai fazer efeito, vai funcionar, né? Então, essa instalação da esperança, né, esse aspecto de esperança, ele tanto tem que ter do lado da pessoa, né, do nosso cliente, do nosso paciente, né, do membro do grupo. Então, as pessoas precisam acreditar que a terapia vai dar certo, como também o terapeuta, lembram? Lá quando a gente falou de transferência, né? Então, ele é um processo complexo que envolve pessoas e terapeuta. Então, não adianta somente a pessoa acreditar que aquele trabalho vai ter um aspecto que funciona, mas o terapeuta também tem que acreditar nisso. Parece uma coisa curiosa, difícil até da gente pensar, de um terapeuta não acreditar que o trabalho de grupo funcione. Mas isso é até mais comum do que a gente pensa, porque nem sempre o trabalho de terapia de grupo, pensando até no meu próprio exemplo pessoal, foi o meu primeiro trabalho como psicóloga, né, oficialmente, né, real oficial, foi trabalhando com grupos. Então, eu não imaginava, né, apesar de eu desejar bastante, mas eu não imaginava que seria o meu primeiro trabalho trabalhar diretamente com grupos. Então, às vezes, nós temos uma formação que muitas vezes a gente
idealiza ou a gente pensa, né, cria uma perspectiva relacionada ao nosso campo de atuação e a gente vai para um outro campo. Então, por isso que é importante vocês estudarem terapia de grupo. Vocês não precisam adotar a terapia de grupo na prática de vocês, mas uma vez que vocês trabalhem em instituições ou ambientes que a terapia de grupo é um aspecto relevante, é uma ferramenta a ser aplicada, a gente precisa acreditar, né, que essa terapia funcione, tanto quanto a terapia individual. E uma coisa também que eu já comentei bastante, né, e eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar, é que não existe um único modelo, né, isso eu já comentei, não existe um único modelo de terapia de grupo, existem várias abordagens, existem vários autores, e vocês podem procurar pesquisar, já dei até algumas recomendações, de diferentes abordagens que falam sobre a terapia de grupo. Então, você pode, inclusive, adequar a sua ideologia, a sua noção, a sua visão, a abordagem que vocês têm predileção para esse processo da psicoterapia de grupo, né? Uma coisa também que é importante a gente pensar, né, é que esse trabalho de instalação da esperança, ele pode ser potencializado no início do trabalho com o grupo, através de orientações positivas, né, como a gente falou, estabelecimento de rapport, de vínculo, traçar feedbacks, o contrato psicológico, né, e tirar, né, elucidar, melhorar os aspectos estereotipados sobre a terapia de grupo, que lá é um grupo de fofoca, que as pessoas vão comentar tudo aquilo que elas ouvem no grupo. Então, tentar tirar essas idealizações ajuda bastante no nosso trabalho psicoterapêutico. Bom, outro aspecto importante nesse fator de instalação de esperança tem a ver com você reforçar, né, sempre que possível, dar esse feedback, como eu comentei, né, de que o grupo está evoluindo. Isso também é uma forma das pessoas identificarem, né, o resultado, né, as habilidades e o impacto da psicoterapia, né. Uma coisa que é bastante curiosa, né, também é uma coisa que às vezes a gente pensa, nossa, mas terapeutas podem passar por isso, né? Não lembra que nós somos seres humanos e muitas vezes nós somos terapeutas, né, que estão aprendendo, que estão adquirindo experiência. Além de tudo, né, cada grupo ele tem suas características, tem seus desafios. Alguns grupos trazem demandas que são um pouco mais complexas e vão impactar nesse processo. Então, novamente, a gente precisa acreditar na nossa capacidade, né? A gente precisa acreditar na evolução do grupo. Um dos motivos também é a gente reforçar essas idealizações, né? De a gente apresentar dentro do possível, né, esses feedbacks para que o próprio grupo reconheça, né, esse cumprimento aí de habilidades e instalação de esperança. Ah, a estagiária está aqui latindo. Vem cá, estagiária. Bom, outro fator que a gente vai considerar na psicoterapia, né, no processo psicoterapêutico de grupo, vou pegar aqui estagiária. Estagiária, hoje você tá animada, né? Oi, gente! O fator de universalidade, né? Esse fator de universalidade a gente pode dizer que seria uma espécie de sentimento de empatia, né? É você reconhecer, né, que as suas experiências ou situações semelhantes, parecidas da que você vive, são compartilhadas e vivenciadas por outras pessoas, né? É claro que grupos temáticos, essas características são mais comuns de. É claro que grupos temáticos, né, esse processo de reconhecimento, ele é basicamente a essência, né, do trabalho. Então, se você trabalha com grupos temáticos, né, sejam mais homogêneos, em que as pessoas têm alguma experiência, alguma vivência, como por exemplo a dependência química, né, grupos de dependente químico, esse fator de universalidade, né, ou a gente pode considerar aí esse fator de empatia, ele é um aspecto importante no trabalho de psicoterapia de grupo, né. Então, se as pessoas não se sentirem identificadas, não se sentirem
acolhidas nesse trabalho de psicoterapia de grupo, ele pode dificultar, né, esse processo. E também a empatia, né, ou esse processo de universalidade também favorece, né, a criação de uma rede de acolhimento, de uma rede de, vamos botar aqui entre aspas, solidariedade, uma rede de possibilidades de interação, né. Desculpa, a gente teve uma interrupção aí da estagiária, né? Ela se manifestou aí com o vizinho cachorro. Mas voltando ao exemplo, então, supondo que vocês estão começando um grupo de dependência química, né? E vocês percebem que esse grupo vai fazer um trabalho de já tem uma evolução e vocês percebem que muitos desses pacientes, clientes, membros do grupo começam um trabalho de avanço no tratamento e começam a ter, né, o desmame de algumas substâncias. Então é interessante vocês, né, talvez já pensarem numa atividade prevendo, né, trabalhando com essas informações do que pode acontecer no processo de abstinência, quais são os impactos físicos, psicológicos, sociais, emocionais que a questão da abstinência pode trazer. Então, lembre-se sempre que o recurso psicoeducacional é sempre um recurso interessante no trabalho da terapia de grupo. Tá? Outra coisa que a gente pode trabalhar também nesse compartilhamento de informações é o aconselhamento direto, né? Não é uma coisa que a gente geralmente tem como prática comum de psicólogos, né? A gente geralmente tem uma perspectiva da psicoterapia ser muito mais indireta, né? Ser muito mais vinda do que da manifestação do cliente, mas técnica de aconselhamento é uma coisa que é interessante vocês conhecerem, é uma prática que a gente pode fazer e a gente pode dar esse aconselhamento direto, né? Então, é sempre legal quando vocês fizerem trabalho de aconselhamento direto, se basearem, né, no processos técnicos científicos. Então, treinamento de habilidades sociais, por exemplo, né, como se comportar em grupo, como se comportar diante de uma plateia, diante de uma exposição, né, em público, como se comportar numa entrevista de emprego, por exemplo, né, enfim, né, como lidar com situações, como conversar com os filhos sobre alguns tipos de temas delicados. Então, sempre se baseie, né, em teorias e em técnicas que são embasadas em modelos científicos, tá bom? Então, a gente pode trabalhar com aconselhamento direto, mas de preferência usem sempre, aliás, de preferência não, usem sempre modelos que são tecnicamente reconhecidos, tá bom? Outro fator que a gente vai ver nesse processo de grupo é o altruísmo, né? Que é justamente a questão da solidariedade, né? O estímulo à troca. E uma coisa que é interessante, alguns tipos de grupo isso é mais comum de acontecer do que em outros, né? Novamente depende do tipo de grupo, da idade, né? Enfim. Então são coisas que vocês vão avaliar, né? A intensidade que essa perspectiva do altruísmo vai ter, mas não é somente trocar experiências, né? Como a gente viu lá na universalidade, né? Da empatia, mas também trocar auxílios, né? Você auxiliar o seu colega a fazer uma atividade, fazer um trabalho fora do ambiente terapêutico, né? Você criar uma rede de um grupo de WhatsApp, né? Agora que a gente está passando por momentos cada vez mais tecnológicos, criar um grupo de WhatsApp, alguém ser responsável por organização de alguma atividade, de algum passeio, enfim. Então, uma coisa que é interessante não é somente apenas a troca de experiências, mas quem sabe também a troca de auxílio, né, ao longo do trabalho de grupo, né? Trocas são sempre importantes, interessantes e estimula aí esse movimento de altruísmo, né? E sempre fortalece nos processos psicoterapêuticos, né?
Outro fator terapêutico importante é a recapitulação corretiva do grupo primário, né? Então, como a gente já viu, muitas vezes no psicoterapia de grupo, a gente tende a atualizar o modelo familiar, né? E a gente tende a transferir esse modelo familiar em figuras dentro do grupo, né? O terapeuta e os próprios membros do grupo, como figuras paternas, figuras fraternais, né? Com emoções positivas e negativas. Então, sempre é importante reconhecer, né? Quando esse grupo está reproduzindo esse modelo familiar, e muitas vezes a gente trabalhar de maneira extensiva, né? A gente sabe que esse movimento vai acontecer, porque é uma coisa bastante comum em psicoterapia de grupo você ter esse modelo transferencial do grupo primário, né, que é o grupo familiar, mas nem sempre a gente tem que considerar isso como um aspecto negativo ou um empecilho do nosso trabalho, tá? Então, mas é importante a gente verificar se esses modelos, se esses papéis, né, se essas figuras estão instaladas em determinados modelos, em determinados posicionamentos e trabalhar com esse manejo, tá bom? Bom, uma coisa que é importante, né, pensando lá no fator do compartilhamento de informações, inclusive ensinar a apresentar aconselhamentos de modelos mais funcionais, né, de comportamento familiar e de interação coletiva, né? Explorar e desafiar os papéis fixos, uma coisa que é bem legal, uma técnica que é bem legal, é justamente o roleplay, né, da psicodrama, né? Você fazer com que a pessoa se sinta no papel do outro, né? Se posicione no papel do outro. Outra coisa que é também interessante é sempre lá, isso lá no começo do nosso contrato social, né? Contrato social, desculpa, né? O contrato psicológico. É sempre interessante a gente trabalhar com essa perspectiva de estabelecer regras, né? De conduta, regras de comportamento. Então, entrar, né? Quem chega atrasado, isso também cada família, cada grupo familiar, cada grupo primário. E, aliás, toda vez que nós vivemos em grupo, a gente tem diferentes modelos e diferentes regras, né? O grupo familiar, aquela que a gente vai ter essas regras mais comuns, né? E aquelas que são mais instaladas, né? Mais fixas. Então, também dentro do grupo terapêutico, a gente pode estabelecer essas regras básicas, mas regras mais positivas, mais favoráveis, né? Não necessariamente regras que são impeditivas do contato e da interação, né? E sempre, né, tentar estabelecer novos comportamentos, né? O grupo também é um processo de experimentação, né? As pessoas podem estar ali experimentando novos papéis e novos modelos, né, de melhora e adequação em termos de saúde mental, né? Desenvolvimento de técnica de socialização, então ela pode ser uma aprendizagem direta ou indireta de habilidades sociais, né? Então, capacidade de dizer não, né? A capacidade de se colocar diante de uma questão, a capacidade de você escutar o outro, frear o seu modelo crítico, isso é uma coisa bem comum, né? Bem delicada de você trabalhar, mas o grupo pode ser um excelente espaço, o grupo terapêutico pode ser um excelente espaço de treinamento dessas habilidades sociais, né? De como me colocar diante de um outro grupo familiar, de trabalho, enfim, escolar, né? E lá nesse grupo terapêutico, né, que a gente pode fazer isso também na psicoterapia individual, ser um espaço mais seguro, mais acolhedor de a gente treinar essas habilidades e esses comportamentos, né? Outro fator terapêutico que é importante, né, é o comportamento imitativo, né? Então, lembra, a gente já falou a respeito disso, né, que o terapeuta, ele é uma figura que tem um peso bastante importante. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso posicionamento, com as nossas falas, com aquilo que a gente coloca, a gente tem que ter muito cuidado para não
passar uma opinião ou posicionamentos estereotipados, preconceituosos, discriminatórios, porque nós somos um modelo, muitas vezes, para esse grupo que a gente vai trabalhar. Então, isso tem basicamente, né, todo um conjunto de teorias e um conjunto de conhecimento, principalmente do Bandura, no Albert Bandura, né, que estudou behaviorismo social e entendeu qual a importância da imitação e de como modelos eles são importantes na nossa construção subjetiva do nosso comportamento. Tem um cachorrinho latindo. Então, uma coisa também que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente trabalha com grupos, é que as pessoas, claro, né, geralmente crianças, elas são sujeitos à informação, elas tendem a ter menos senso crítico nessa imitação de comportamentos do que os adultos, né? Mas lembre-se de sempre tentar ser, né, modelos positivos e modelos mais adaptativos para os nossos clientes, nossos pacientes ou os membros do grupo, né? A gente aprende muito observando como as outras pessoas lidam com os problemas, então por isso que é legal muitas vezes fazer ensaios terapêuticos, né? Fazer simulações, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue se posicionar naquele grupo naquele momento, mas ela pode observar, lembra lá da universalidade, da empatia, né? Ela pode observar o outro dando sugestões ou apresentando resolução de problemas e aprender através da imitação desses comportamentos. Agora está tendo uma comunicação entre os cachorros, entre os dogs, né? O cachorro do vizinho está conversando e a estagiária também está respondendo, que é uma coisa muito boa para quando a gente tá dando aula, né? Vem cá, estagiária. Deixa de ficar criando fofoca aí na vizinhança e vem aqui prestar atenção na aula. Pronto. Então, outra coisa que é importante nesse processo de compartilhamento, lembra que a gente está falando lá do altruísmo, né? Que a troca de experiências, ela não é somente você relatar, né? Ou situações que você passa lá, estagiária, você está aparecendo na aula. Ó, tá vendo? Tem que se comportar, viu? Esse compartilhamento, esse altruísmo, né? Ele não é somente você contar situações semelhantes que você passou ou passa, né? Apenas para, entre aspas, desabafar, né? Vamos usar um termo não muito técnico, mas também, né, passar experiências que foram positivas ou negativas, né? Olha, eu fiz tal coisa, né? Eu passei por uma situação parecida e eu tomei essa atitude, deu certo ou não deu certo. Isso também pode ser um fator terapêutico aí de comportamento imitativo que pode trazer resultados importantes para o nosso trabalho, né? Por isso que é interessante vocês, né, trabalharem com esse comportamento imitativo, lembrando que novos comportamentos positivos, mais adaptados, mais, né, mais saudáveis, são sempre bem-vindos, né? Então, de preferência que o grupo, nem sempre a gente vai conseguir ter essa medição, né? Mas uma coisa que é interessante é que o grupo adquira esses comportamentos mais saudáveis, mais positivos dentro da vivência terapêutica. Então, muitas vezes, o trabalho do grupo vai ajudar, né, a outras pessoas a adquirirem comportamentos novos e mais adaptativos, mais saudáveis, de acordo com aquelas situações que elas estão vivenciando. Então, sempre tenham muito cuidado, sempre tenham uma postura assertiva, positiva, ética, né, para que a gente não compartilhe aí experiências ou comportamentos que não são saudáveis dentro do trabalho terapêutico, né. Bom, outro fator que a gente vai trabalhar é o fator de aprendizagem interpessoal, né. Muitas vezes a sintomatologia, né, como a gente já entende aí na terapia individual, né, quando a gente estuda psicologia clínica, elas desenvolvida através de relações, né, interpessoais não tão positivas, distorcidas, né. Hoje a gente discute muito na nossa atualidade, 2020, né, quando esse vídeo foi gravado,
A questão de relacionamentos abusivos, eles geralmente tendem a associar relacionamentos amorosos, mas não só relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, né? Entre pais e filhos, entre colegas de trabalho. Então, a gente tem, quando a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de interação, né? Então, essas interações, elas podem ser de base abusiva, de base a prejudicar a nossa subjetividade, nossa autoestima, né, a nossa saúde mental. É um tema que está sendo bastante discutido hoje em dia. Então, muitas vezes, os nossos comportamentos, os nossos impactos têm a ver com esses relacionamentos construídos de maneira distorcida, né? Como a gente já comentou lá no recapitulação, no fator 6, né, de a gente estar atualizando situações familiares, né, grupos primários, grupos familiares. Então, o grupo muitas vezes é uma oportunidade e é uma situação, muitas vezes, que a gente atualiza esse microcosmos, esse microambiente social que nós estamos inseridos, né? Então, é importante a gente utilizar essa experiência de maneira a potencializar, né, a melhoria de comportamentos e extinguir, né, ou amenizar comportamentos não tão positivos. Então, não é. A gente está pensando muitas vezes em terapia de grupo, mas a terapia de grupo pode ser feita, inclusive, para pessoas que manifestam esses comportamentos não muito adequados, né? Então, por exemplo, grupos de pais, às vezes o pai ele se coloca de uma maneira agressiva, se coloca de uma maneira crítica, de maneira ríspida, né, em relação aos filhos, né, e a gente pode criar, então, esses alertas de que comportamentos um pouco mais assertivos podem ser mais eficientes no manejo do trabalho com as crianças e adolescentes, por exemplo, né. Uma coisa que é interessante sempre é a gente analisar através de feedbacks, né, então, esses feedbacks que são desde o terapeuta, né, até dos membros do grupo, né, fazendo com que a gente aprenda, né, entenda, lembre lá dos fatores cognitivos, racionalize, conseguimos ter consciência, né, porque não adianta a gente comentar para algumas pessoas que elas possuem comportamentos não muito adequados se a pessoa não consegue compreender, perceber, né, isso é bem cognitivo, perceber, absorver esses comportamentos e essas noções, né? Então, é um fator que a gente trabalha lá com fatores cognitivos, a pessoa perceber esses comportamentos que são muitas vezes não muito positivos e saber identificar e, claro, como a gente falou lá da responsabilidade, né, estar aberto para mudanças, né, instalar a esperança, estar aberto para mudanças, né. Coisas que a gente já comentou, né, a pessoa está aberta à possibilidade de mudança de responsabilidade, né, e é uma coisa que é importante como terapeutas é que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente acredite, né, um dos nossos trabalhos é justamente criar essa noção de corresponsabilidade, coparticipação. Não é, vou usar um termo aqui popular, né, mas não é tirar o nosso da reta, dizer, olha, minha parte eu fiz, se o cliente e o paciente não quer fazer, a gente não tem responsabilidade, se a pessoa não segue as nossas orientações, se elas não seguem as nossas recomendações, mas a gente criar isso, né? Criar esse senso de participação, né? Essa autonomia, eu acho que é uma palavra até mais bonitinha, né? Não só favorecer a responsabilidade, que a pessoa ela tenha uma coparticipação ativa no processo de tratamento, processo de melhora, mas estabelecer essa autonomia. Isso muitas vezes a gente dá com feedbacks positivos, né? Mostrando que a pessoa ela tem condição de lidar com essas situações, ela tem capacidade, o quanto a pessoa apresenta engajamento, né, e demonstrar como ela está engajada, né, então, muitas vezes são feedbacks simplificados, né, a pessoa, sei lá, chega um pouco mais cedo para a sessão, a pessoa traz alguma coisa, algum material pessoal para te mostrar, ou aquela famosa frase que a maioria, 100, cada 100 psicólogos adora. Eu pensei muito naquilo que você me falou semana passada. Isso são algumas demonstrações simplificadas,
de como esse processo de responsabilidade e de autonomia, né, eu acho uma palavra bonitinha, de autonomia podem ser identificados, né, e fortalecidos pela gente. É claro que a gente não pode instalar esse senso de responsabilidade em todos os clientes, né, como uma varinha de condão, uma varinha mágica, mas a gente tem que saber também os nossos limites como terapeutas, né, como profissionais, mas é importante a gente usar recursos técnicos, né, científicos, que nos permitam favorecer e fortalecer esse processo, né. Também outra coisa que é importante é que as pessoas entendam que elas também são corresponsáveis pela essa mudança social e das suas relações. A gente não pode, novamente, ter esse movimento passivo de esperar que o outro mude sem a gente tomar uma iniciativa de mudança, né? Então, nós somos corresponsáveis, desde pequenas atitudes, né? Então, eu não jogar, sei lá, papelzinho de bala no chão, pode ter um impacto mínimo, mas vai ser menos um papelzinho que vai impactar numa enchente, numa sujeira na rua e deixar o meu ambiente coletivo mais agradável, né? Então, pequenos gestos, muitas vezes, eles são situações impactantes. Eu acho que isso é uma coisa que é bem curiosa quando a gente trabalha muito com crianças, né? Crianças, muitas vezes a gente tem a possibilidade de ensinar esses pequenos gestos que vai ter impacto grande. Porque naquele momento pode ser que a realidade, o espaço que a criança tem é um espaço muito limitado de interação, mas ela vai ser um adulto, né? E um adulto futuro com impacto nas ações. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava brincando com meu sobrinho, ele estava chupando um picolé, um sorvete de palito, não sei, né, como é que chama, mas lá no Nordeste a gente chama de picolé. E a gente estava brincando e ele pegou o palitinho de picolé e jogou no chão, né? E aí eu falei, olha, não pode jogar palito no chão, isso aqui vai sujeira, olha, você jogou na graminha, na plantinha, né? Aí eu falei, vamos pegar e jogar no lixo? Aí ele pegou o palito e levou até o lixo. E jogou na lixeira, né? Então, é um pequeno gesto, né? Mas é aquela demonstração. Olha, se você não tirar esse palito, não vai ter outra pessoa para tirar. Claro que talvez tenha, mas é importante ele perceber a responsabilidade dos seus atos e que aqueles atos têm impacto coletivo, né? Então, isso é uma coisa que a gente favorece, independente da idade do grupo, né? Outra coisa também que, né, pensar que promover essa afetividade, ele vai potencializar aí a construção de novos fatores, de novas habilidades numa espiral adaptativa e evolutiva, né? Bom, antepenúltimo fator terapêutico, né, eu acho. Coesão grupal, como a gente já falou, né, que é esse senso de aceitação, esse senso de pertencimento, né, de identificação e que dá essa liga no grupo, faz com que a gente tenha vontade, né, de estar inserido nesse grupo. Então, ela é sentida tanto de maneira interpessoal, ou seja, nas relações entre os membros do grupo, intrapessoal, né, você se sentir pertencente àquele grupo representado por aquele grupo, e intergrupal, né, você se sentir identificado com um grupo em específico, né. Então, a coesão, a gente já falou alguns desses processos, ele gera esse senso de aceitação, de solidariedade, de rede de significados e favorece a autoestima. A gente também já falou que a coesão, ela tende a deixar os grupos mais estáveis e diminui a rotatividade, a frequência, né, que o grupo ele vai se esvarindo, que ele vai se mantendo. Então, grupos mais coesos são mais fortalecidos, são mais fortalecidos e são mais estáveis, né? A coesão é uma coisa que é importante porque a gente percebe que ela potencializa muito a evolução do trabalho terapêutico. Então, não é o começo do trabalho, a gente não vai começar sempre com coesão, né? A coesão não é o fator
inicial do nosso trabalho, porque muitas vezes a gente está trabalhando com grupos iniciantes, então as pessoas ainda estão te conhecendo, ainda estão se conhecendo. Tem grupos que são mais que se identificam mais rápido e tende a criar essa coesão de maneira mais simplificada do que outros, mas são sempre fatores importantes da gente ter como meta de alcance. Tá? A catarse eu deixei até em branco justamente para, né, coloque aqui, dispense aqui o que vocês acham, mas a catarse ela é justamente aquele momento que você expõe as manifestações emocionais. Então, é aquela história de você esmurrar almofada, né? Então, acho que vocês já viram esse tipo de situação, né? De você esmurrar uma almofada, de você gritar, né? Que é você, era bem comum na psicanálise inicialmente, né? Esse uso da catarse, que é você expor esses sentimentos. Não precisa ser muitas vezes com situações extremas, como esmurrar almofadas ou gritar, né? Enfim, falar palavrão ou falar coisas positivas, mas é botar para fora os sentimentos, botar para fora essas emoções que muitas vezes são conflituosas. Bom, então eu queria depois que vocês lessem esses fatores existenciais, porque a primeira vez que eu li isso me trouxe bastante impacto, né? Queria que vocês relessem, repensassem para a nossa vida como terapeutas, para a vida dos nossos clientes na clínica individual, para os nossos clientes pacientes nos grupos que nós vamos trabalhar, mas é uma coisa que me chama muita atenção e eu queria que vocês pensassem a respeito disso, né? E talvez a gente pode transformar a nossa vida de maneira um pouco melhor, pensando, não nem sempre resolvendo, mas pensando em algum desses fatores. Então, por hoje é isso e até a próxima. Tchau, tchau.